ano novo, galera! Ô, cambada, feliz ano novo pra vocês tudo! Olá, ouvintes do Bizarrismos! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Carol! Pela primeira vez em 2026, vocês estão aqui nos escutando, estamos de volta. O Bizarrismos ficou aí algumas semaninhas desaparecido nos feeds, ali só com conteúdo exclusivo, mas agora voltamos para o público geral. Já estou aqui com Monique Calbi gravando para vocês o nosso primeiro episódio do ano com a temática de relacionamentos bizarros. Vai dar merda, vai! Que é um tema que vocês, acho que agora, né, cada vez mais a gente tá recebendo histórias que fogem até de relacionamentos especificamente amorosos. Então a gente tem relacionamento de amizade, relacionamento com outros familiares, enfim. Então essa é a ideia mesmo do Relacionamentos Bizarros, é trazer aí todos os tipos de relações entre os seres humanos que sejam bizarras e que aconteçam causos que vocês queiram contar aqui. Então é isso, continuem mandando as histórias de vocês e eu vou pedir pra Monique se apresentar aí pra vocês, por mais que vocês já conheçam essa minha convidada. Oi, time! Nossa, tô muito chique começando 2026 com vocês, hein? Que honra! E eu gostei muito dessa coisa de ser relacionamentos, no geral, porque a gente fica muito focado no relacionamento amoroso, mas existe tanta coisa além disso, né, galera? É verdade. Exato, e assim, não é só o relacionamento amoroso que perturba a nossa cabeça, né? Exato. Tem, às vezes, amigos e pessoas que atormentam a nossa mente e a gente tá aqui só achando que só o amor tem essas coisas, mas não. Temos aqui provas, histórias aqui que trouxeram de pessoas bizarras em todos os meios da nossa vida. Exatamente. E aí, Moni, vou falar pra você então, né? As pessoas já estão escutando aí a sua linda voz, assim, aveludada, no vidinho deles, para! Ai! E eu queria dar alguns recadinhos, né, que eu acho que agora no começo de 2026 a gente vai dar esses recados algumas vezes até o pessoal ir escutando, né, e se ambientando aí com algumas leves mudanças aqui no Bizarrismos. Então, acho que o primeiro recado que eu precisava dar é que agora temos uma nova forma de apoio se você quiser escutar o conteúdo exclusivo do Bizarrismos direto pela Spotify, tá? Então, se você tá aí, se você já é apoiador pela Apoia-se ou Patreon e você entrou aqui no feed do Bizarrismos e você viu um conteúdo exclusivo, é o mesmo conteúdo do Apoia-se e Patreon, só que ele tá aqui no feed da Spotify direto. Então, eles liberaram pra gente esse modelo de apoio. Então, se você quiser apoiar direto por aqui, pode apoiar e você já escuta ali em um feed só. Mas se não, a gente já fez também a integração do Apoia-se aqui com o feed da Spotify e também você pode escutar lá direto pelo Patreon, se você preferir. Então, se você está se deparando com conteúdos exclusivos na Spotify, é isso. É o mesmo conteúdo. Então, se você já assina, não precisa assinar de novo. E se você quer começar a assinar e escutar aqui direto pela Spotify, fique à vontade, que é o mesmo conteúdo do clube de assinantes do Clube dos Bizarristas. E aí, já aproveitando, se você quiser fazer parte, temos os links na descrição de todos os nossos episódios, né? E qual que é o outro recado que eu ia dar? Ainda falando um pouco de clube e desse conteúdo exclusivo. Pra 2026, a gente reformulou aqui um pouco como que a gente vai fazer as coisas, né? Os roteiros e tudo mais. Então, a boa notícia pra você que já é apoiador e você que quer ser apoiador é que agora todo episódio vai ter pelo menos uma história exclusiva. Então, se você tava aí, não, queria que tivesse mais conteúdo exclusivo e tudo mais pra eu assinar, agora chegou o momento, porque então toda vez que sair um episódio do Bizarrismos, vai sair também alguma história exclusiva pra vocês. E pode ser ou não que o episódio do público geral acabe ficando um pouquinho mais curto, dependendo, né, aí de quantas histórias a gente coloca no roteiro. Mas pra você que é apoiador, você não vai sentir muito isso, porque você sempre vai ter o conteúdo exclusivo extra aí, né, pra você em todo episódio que sair. Então, esses eram os recadinhos que eu tinha. Já acabou, Jéssica? Além disso, queria, né, obviamente, agradecer aí todo mundo que fez essa virada de ano e manteve aí o Bizarrismos na rotina de vocês e continuam escutando e estão aqui mandando história e apoiando. Então, muito obrigada. Obrigada à minha convidada que está aqui novamente. É a terceira vez, né, Moni? É a terceira, uma honra. Já posso pedir música? Não é assim que fala? Pode!
Pode pedir música, pode pedir histórias exclusivas, pode pedir tudo, que agora você já é sócia majoritária aqui do Bizarrismos. Queima. E aproveitar e mandar um salve aí então pro Cris Aguilera, lá do Sexta 13, que era pra estar aqui com a gente hoje, gravando este relacionamento bizarro, mas ele teve aí uma enxaqueca e não pôde estar entre nós. Então, um abraço pra ele aí, faremos jus aqui ao episódio. Melhoras, Cris, vai estar tudo certo. É isso. Então tá bom. Moni, sem mais delongas, eu vou pedir pro André, então. O André segue conosco, graças a Deus. E o Andrezito vai fazer, então, as honras de tocar a vinheta pra gente aqui. Ai, meu, é muito estranho falar a frase desse jeito. Só pensa naquilo. Ele vai colocar a vinheta pra tocar agora pra gente. E aí a gente começa com a nossa primeira história aqui do nosso episódio. Vinheta tocada, então eu vou aqui começar com o nosso roteiro bizarro de hoje, com relacionamentos bizarros, e a nossa primeira amizade, não. A nossa primeira história fala sobre amizades, tá? E foi enviada aí recentemente no nosso formulário anônimo, se você quiser enviar a sua história também. O link está aqui na descrição desse episódio e de todos os outros. E essa história foi enviada pra gente agora em dezembro de 2025. Então, é a história que a pessoa colocou o nome de Joana Controladora. Ai, meu Deus. E a gente vai entender aí o que essa tal dessa Joana estava fazendo com a nossa ouvinte. Ela começa assim: Oi, gente, tudo bem? Vou compartilhar uma amizade bizarra que eu tive. Eu, pode me chamar de Mari, tenho 35 anos, moro fora do Brasil há alguns anos. Conheci a Joana, de 40 anos. Carol, já mudei o nome, relaxa, kkk. Que bom, que eu já tava tendo palpitação aqui, porque eu sempre tenho esse medo. Quando a pessoa manda um nome, eu falo, será que eu troco? Será que a pessoa lembrou de trocar? E aí, muitas vezes no roteiro eu acabo trocando, assim, a pessoa coloca João, eu mudo pra Pedro, ou alguma coisa assim. Mas dessa vez a nossa ouvinte já avisou que ela mesma já trocou os nomes, maravilhosa, muito obrigada. E aí, ok, então ela, Mari, de 35 anos, mora fora do Brasil, conheceu a Joana, de 40 anos. Num grupo de brasileiras do país que eu moro, no Facebook. Sim, cringe, mas enfim, não é cringe. Acho saudável conhecer pessoas de outros meios, tá tudo bem. Porque senão a gente fica realmente nessa bolha de conhecer pessoas só ali e tá tudo bem. Sendo cringe ou não, é saudável, galera, tá tudo bem. Eu me inspiro muito na Monique também, gente. Vocês têm que sigam a Monique no Instagram, vocês vão ver que a Monique, ela tem vários rolês aleatórios, assim, da vida dela. E ela é de muitos grupos. Ela é de muitos grupos e de muitas coisas. Consigo transitar em vários, é muito engraçado, né? E às vezes eu paro em casa, assim, eu fico, gente, como eu consigo ir pra tantos rolês com pessoas tão diferentes, mesmo assim dá tudo certo. E faz isso perfeitamente bem, é admirável. Cola comigo, meu amor, vem. Cola com a Moni! E aí, o que aconteceu? Pra quem não colou com a Moni, né, a pessoa tá, então, lá no Facebook, achou um grupo, fez umas amizades. E aí ela falou assim, a gente se encontrou em um bar, bebemos umas e... Desde esse dia, ela começou a fazer piadas sobre o meu sotaque. A Joana, já achei ela chata, então. Eu não gostei, óbvio, mas relevei porque só quem é imigrante sabe como é difícil fazer amizades. Então eu segui o baile, realmente. E aí, às vezes, a gente acaba entrando em umas amizades que a gente fala, cara, será? Acho que se eu estivesse no Brasil, eu não ia ficar tão amiga dessa pessoa e manter essa amizade. E aí, ela falou assim... Depois de um tempo, ela me apresentou ao grupo de amigas dela, umas 5 pessoas, e eu me dei super bem com todas. As amizades foram crescendo de forma natural e tranquila. Até que, acho que em abril de 2024, a Joana começou a ficar meio controladora e com ciúmes de mim em relação às outras meninas. Especialmente em relação a Bianca, de 35 anos, que é da mesma cidade que eu e, portanto, tem o mesmo sotaque. Pera aí, vamos só dar um detalhe para as idades? Joana tem 40 anos. Joana não é uma adolescente. Joana não tem que ficar com ciúmes de amizade. Vamos lá, Joana. Por mais que a Joana se comporte como uma adolescente, muito bem colocado, ela não é. E aí ela conheceu então a Bianca, que tem a mesma idade dela, né? Que é a nossa ouvinte, e a Joana, que tem ali entre 12 e 40 anos. Aí ela falou assim, essa coisa do ciúme e do controle começou com umas piadas e brincadeirinhas, mas a situação escalou a ponto de eu deixar de sair com as meninas quando a Joana não estava, só para evitar conflito. Nossa, ela entrou num relacionamento abusivo com a Joana. Puta que pariu! Sim, fui meio... anta, não fale assim, de você mesma. Um dia, o grupo todo estava em um bar. Eu e mais 2 meninas saímos da mesa para fumar um pigas
e a Joana ficou na mesa com as outras. Depois de alguns minutos, as meninas da mesa foram para fora também, menos a Joana. Quando voltamos para dentro, ela tinha ido embora sem falar tchau pra ninguém. Nossa, ela é muito madura, né, a Joana? Tô impressionada. Tadinha. Será que a Joana faz terapia? Não. Fiquei com essa dúvida agora. Não faz. Não sei, mas eu acho que não. Será? No dia seguinte, ela me mandou um áudio de 7 minutos. 7 fucking minutos, socorro. Dizendo que tinha ficado com raiva e com ciúmes porque eu deixei ela lá dentro e preferi sair com as outras meninas. E também porque eu era dela, entre aspas. Ixi, peraí, Joana. Já que tinha sido ela que tinha me apresentado ao grupo. Eu fiquei totalmente em choque e respondi algo como: bom, eu saí da mesa, né, porque eu fumo, uai. Te chamei assim, como chamei todo mundo, e você não quis ir. Então não tem muito que eu possa fazer. Isso vai se repetir. Eu vou sair sempre. E se você não quiser ir, tudo bem. Eu acho ok você ter ciúminho de amizade. Mas eu não sou sua. Risos. Então isso é o que ela respondeu pra Joana. Fala o óbvio, né? Eu acho engraçado isso. Ela tá tendo que ensinar a Joana de 40 anos como que as relações interpessoais acontecem, né? Aí ela falou assim: paralelo a isso, absolutamente todas as vezes que saíamos, ela começava a encher o saco sobre o meu sotaque e o da Bianca. Qualquer coisa que a gente falasse de um jeito mais carregado, ela fazia um comentário desnecessário. Até que um dia, estávamos só nós 3 bebendo umas em um bar e ela disse que o nosso sotaque era insuportável. Meu Deus, o insuportável é ela, né? Ela não percebeu. Eu falei que então não tinha o que fazer. Que ou ela ficava surda ou ela ia ter que se afastar, porque o meu sotaque continuaria aqui e que o que ela estava falando era bem sem noção. É isso aí! Boa, ela soube se colocar. Gostei. Exato, já a segunda vez ela se impõe ali, né, quando a Joana começa a encher o saco. Da primeira ela falou, não sou sua não, beleza, você tem ciúminho. Ter ciúminho de amigo que eu acho que é cringe, você ficar, não é você ter um grupo no Facebook, cringe é você ficar tendo posse de uma pessoa, gente, pelo amor de Deus. Assim, o ponto é que tudo bem ter ciúminho, mas se você para pra analisar, você vê que não tem motivo, você não externaliza. Não fala que a pessoa é sua, entendeu? Exato, então, tudo é bem verdade. sentir de vez em quando. De vez em quando a gente sente. Sim. Mas se para pra analisar, não precisa. Ok, natural, mas você ficar externalizando dessa forma, igual ela, e você quer que ela faça o quê, então? Por que você chamou ela? E por que você apresentou? Exato. Se você tem ciúmes. Só pode falar com ela agora. Só pode falar com Joana. Mais ninguém. E outra, Joana, pra você cobrar isso, você tem que ser, no mínimo, muito legal, muito gente boa. E a gente tá vendo que não é o caso aqui necessariamente. E outra coisa, você ficar o tempo todo falando do sotaque da pessoa, o que você quer que a pessoa... Eu vou mudar agora? Eu vou começar a falar com o sotaque do sul agora. Qual você gosta? Agora eu vou mudar. Eu não sei de onde ela é. Vou mudar então. Não gosto do seu cabelo, mude ele. Sabe, umas coisas assim? Não faz sentido. Exato. Vai embora, eu vou fazer o quê? E achei bom que a nossa ouvinte já virou pra ela e falou, então não vai ter o que fazer, né? Ou você para de escutar, ou você vai ter que se afastar mesmo, porque o meu sotaque vai ficar aqui e você tá sendo sem noção. Aí a Joana não gostou, ela fez uma cara de bosta. E aí a Bianca falou o quanto aquilo estava sendo desagradável e que, além disso, a Joana não era nada aberta a críticas. E aí, tudo virou um caos. A Joana começou a dizer que a gente estava irritando ela... Mostrou a língua. Que isso? Não, vou parar de ler essa história agora. Próxima história, Monique, já pode... não tem como. Pelo amor de Deus. Joana. Tadinha, Joana. Uma mulher de 40 anos mostrando a língua pras amigas. Tá esquisito isso aqui. Eu fazia isso quando era pequena, realmente. Quando você tinha... Nunca fiz. Quando você tinha 37 anos a menos que ela, né? Exato. Entendi. Mas ela não, ela faz até hoje. Ela mostrou a língua, né? Aí a nossa ouvinte colocou, muito madura. E depois ela disse que estávamos pintando ela como agressiva. No fim... O problema é do mundo. O problema é do mundo. Todo mundo. Acho engraçado isso. Que coisa, Joana. Todo mundo, né? É o problema. Ela não. É claro. No fim, eu só falei que, por sermos amigas, o meu incômodo deveria importar. E que a solução era simples. Era só ela parar de ser chata do ser uma chata do caralho. Eita, porra. Não é tão simples assim, ela não consegue. Bom, eu não falei... Ah, tá. Ela falou, bom, eu não falei isso com essas palavras. Eu falei algo como... só para de falar mal do meu sotaque que tá de boa. Entendeu, mano? Depois disso, parece que ela ficou obcecada com o assunto. Toda vez que a gente se encontrava, ela puxava alguma DR sobre ciúmes e sotaque. E isso
isso estava muito desgastante. Além disso, ela continuava falando do ciúme que sentia de mim com as outras meninas e continuava enchendo o saco sobre o meu sotaque. Só de escrever isso me dá vontade de esfregar a cara dela no asfalto. Eu também! Cara, que mulher insistente, né? Chata, meu. O auge foi no meu aniversário. Eram umas 3 da manhã e ela começou de novo a falar disso. E eu respondi: Joana, eu não estou te entendendo. Para de se fazer de coitada. Eu só te falei para você parar de falar do jeito que eu falo. É muito simples. Você não consegue parar? Eu não consigo te entender. Para de pesar o clima, porra. É meu aniversário. E aí ela chorou e eu saí andando. Nossa, Tá certo, pare. Aí. Não tem como. Aí ela ainda faz a chantagem. Tem momentos que tem que dar uma pesadinha. E era aniversário da Mari. Joana enchendo o saco. E aí a Mari pegou mais pesado e tem tipo um chacoalhão. Tem que ter, de vez em quando. E a Joana se comportando mais uma vez como uma criança, né? Ela escutou e começa a chorar e enfim. Pra fechar, depois do meu aniversário, ela me mandou uma mensagem querendo marcar de conversar sobre o assunto. Aí ela colocou entre parênteses, bode! Gente, não sejam assim. Parem de ficar insistindo. Tem gente que é muito chata, cara. Fica 1000 vezes insistindo. Ai, vamos conversar sobre isso. Aí conversa 15 vezes, nunca é suficiente. E no meio do rolê, não. Vai se fuder! Não converso. Aí, enfim, mas eu respondi que já tínhamos falado demais daquilo e que por isso eu não estava afim. Algumas semanas depois, rolou um churrasco na casa de uma das meninas do grupo e a Joana ficava me cercando e tentando puxar a bendita da DR. E aí ela insistiu tanto que eu, um pouco alegrinha, cedi. Aí que a coisa desandou. Eu já estava por aqui. Ela começou a dizer o quanto que ela era uma coitadinha e como a gente tinha pintado ela de agressiva e blá blá blá, e começou a chorar. Claro, Mari e Bianca, vocês são as grandes vilãs dessa história, por favor, deixem a pobre da Joana em paz. Aí a minha filha... Aí, minha filha, do nada eu botei uma filha pra Mari. Mari, parabéns, a revelação, você teve um bebê. Aí, minha filha, eu virei no Jiraya. Falei coisas como, Joana, primeiro, para de chorar porque isso aí não me convence mais. E aí ela colocou assim, fun fact, ela parou instantaneamente. Olha que loucura, menina. Segundo, eu acho estranho pra caramba você sentir esse tal desse ciúme aí de mim, que nem o meu marido sente isso. Dá um tempo. Se eu quiser sair com alguém que não é você, eu vou fazer isso, Joana. Não quero mais saber se você sente ciúmes, eu não estou interessada. Outra coisa, eu não sou e nunca fui sua. Isso tá me dando muito cringe essa conversa toda, não deveria ter que acontecer isso, gente. Você só me apresentou para suas amigas, então para de repetir isso. Você está sendo chata pra caramba, está pesando na minha e no ponto que estamos, nem sei se eu quero mais ser sua amiga. Eu não quero. Tá passada? Ela também ficou. Ufa, espero que agora a Joana tenha entendido. Não, ela abriu o berreiro e vai culpar todo mundo, exceto ela. Eu conheço pessoas assim. Não, ela vai se jogar no chão, bater as perninhas. É o menino. Não, eu ia falar daquela propaganda do menino. Eu quero brócolis. E falar que mostra a nossa idade, que a gente é cringe também. Umas coisas... Mostra que a gente tava na época dessa propaganda. Meu Deus! Enfim, aí beleza, ela volta aqui. Depois disso, então, a Joana, não satisfeita, ela foi falar com a Bianca. Acaba, pelo amor de Deus! E aí a Bianca me contou que a Joana chamou ela pra ir ao banheiro. E aí, quando elas entraram no banheiro, a Joana trancou a porta e começou com uma outra DR. E aí a Bianca falou que não estava afim de ter a DR e tentou sair do banheiro. E aí a Joana não deixou e deu um tapinha nela. Que isso, é cárcere privado. Dizendo, você vai conversar comigo sim. A Bianca, ela poderia... Bianca não, desculpa. A Joana deveria ter uns diagnósticos misteriosos aqui, que... Enfim... Bianca respondeu, sai da minha frente que eu quero sair e não vamos conversar sobre nada. E aí, finalmente, a Bianca conseguiu abrir a porta. Enfim, depois desse churrasco, eu não falei mais com a Joana. Hoje em dia estou de boa, mas na época eu estava com um pouquinho de medo da gata. É isso, beijocas. Eu também ficaria com medo da gata. Urgente, aula de defesa pessoal com Monique Calbi. Exato, tem, time, pior que temos. Imagina, te trancam no banheiro. Tem mesmo, eu tô falando assim. Te trancam no banheiro e falam, não, você vai conversar comigo aqui. Sim. Chata, nossa. Meu. E já aproveitar então o tema fazendo publi, tem um projeto chamado Defenda-se. Que é justamente sobre isso. Só que o Defenda-se traz muita teoria pra gente entender antes da agressão acontecer. E quando a gente fala agressão, não é só física. Realmente, a gente conseguir entender esses traços. Então, Joana tava mostrando desde sempre que, você é minha. Eu que te trouxe.
isso, aquilo, isso, aquilo. Então ela já deu vários sinais. Só que é engraçado, porque uma coisa a gente vê isso num relacionamento amoroso, realmente. Outra coisa a gente vê isso numa amizade. E com uma mulher, a gente acaba passando um pouco de pano. E não vendo tão como sério isso pode ser. Sim. Realmente, ainda bem que foi só esse episódio até aí. Porque eu já achei muito estranho ela trancar a porta e forçar alguém a conversar com ela. Isso é super abusivo. Isso Sim. não faz com amigo. Achei Aham. perigosíssimo. Mas ainda bem que deu tudo certo. Eu ia falar que bom que cortaram mal pela raiz, mas nem foi, né, pela raiz, porque ainda aguentaram bastante, ainda foram simpáticas com a Joana. Mas, não, a moça tava fora de controle. Eu fiquei cansada só de ler a história, sabe? Imaginar ter que lidar com uma pessoa assim. Pois é. Pelo amor de Deus. Temos outra história, né? Temos sim, uma história aqui que a Monique vai ler pra gente. Queria agradecer a Mari, primeiro, né, que mandou a história anterior aqui pra gente, a história da Joana controladora. Espero que a Joana não escute esse podcast, porque se ela escutar, vai reviver aí dentro dela as mágoas, e aí ela vai querer ter uma DR com todo mundo, inclusive comigo e com você, e com o André, editor, e com qualquer um dos 35 milhões de ouvintes do Bizarrismos. Mas é isso, Mari, obrigada por mandar a sua história, foi bizarra mesmo. Amizades bizarras existem, elas estão por aí. E fica aí de grande alerta pra todo mundo, galera, pula fora. A amizade não é obrigatório. Tem relações na nossa vida que são obrigatórias, que infelizmente a gente não consegue cortar. As outras, um beijo, um abraço. Eu vou pedir para a Monique ler pra gente, então, uma história aí sobre uma cunhada. E está contigo, Monique Bora. Galbi. Então vamos. Foi enviada por uma mulher. E o tema é Cunhada do Cão. Realmente já deu uma coisinha aqui, né? Conheci meu ex-namorado Antônio alguns anos atrás. E desde o começo, a nossa relação sempre foi muito boa. Desde que conheci a família dele, sempre fui bem recebida pelos pais, me aproximei dos outros parentes, sempre me dei bem com todos, com uma única exceção, a irmã mais velha dele. Poxa vida. O Antônio é o caçula de 3 irmãos. Ele tem um irmão do meio e uma irmã mais velha. Vou chamá-la de Flávia. Desde o início, ficou claro que Flávia se colocava num papel de protetora excessiva com os irmãos mais novos. No começo, parecia só cuidado, mas com o tempo foi ficando invasivo e bem controlador. Logo no início do nosso relacionamento, ela já começou a implicar com as nossas viagens. Ah não, gente, chata, ela vai provavelmente querer ir junto, pelo amor de Deus. Bizarro. Você tem irmãos, Monique? Tenho um irmão, eu sou a mais velha, o mais novo, então não sei, eu não consigo, a gente tem um pouco assim de proteção, mas não é tanto assim, não sei, eu não consigo me colocar no lugar dela. É que eu não sei o que a Flávia fez, mas passando leve pano, eu não sei como que foi a criação, eu não sei como que a Siri, Flávia, teve que ser uma mãe pra eles. Entendeu? É verdade. Não sei. Aquela já trazendo a terapia. É verdade. Bom, mas vamos ver, pode ser que sim. Vamos ver se ela vai explicar. Sempre que a gente falava em viajar juntos, surgiram comentários atravessados, indiretas, questionamentos desnecessários. Às vezes, ela fazia drama e às vezes tentava criar culpa nele. E algumas viagens acabavam sendo adiadas ou canceladas por causa disso. Teve uma vez que eu ia ficar 1 mês fora do Brasil por conta do meu trabalho. E eu tinha uma viagem com meu namorado para aproveitarmos juntos antes de eu ir. E tivemos que cancelar a viagem porque a Flávia machucou a clavícula no crossfit e não podia carregar peso. E disse que precisava que o Antônio ajudasse ela justamente naquela semana da viagem. Ah, não. Ai, que ódio. Não, que ódio. Eu acho que eu ia ficar com uma raivinha do meu namorado também, se Sim. eu fosse dela. Coloca limite. Tem um pouco disso também, dos dois lados, tá? É isso mesmo. Claro. Tem um outro irmão, né? Vamos lembrar que Tem um outro irmão. Exato, É. eu sou o caçula, tem um outro do meio. E outra coisa, qual que é o grande peso que você vai precisar carregar nessa semana? Que não tem ninguém, um vizinho. Foram as 2 clavículas que ela quebrou? Não consegui mexer os 2 braços? O que tá acontecendo? Começa não, qual que é a Flávia aí? Aí já me irrita. Quando a gente conseguia viajar, a situação não melhorava. Ela ligava pra ele por chamadas de vídeo enquanto estávamos juntos, só nós dois, como se precisasse estar presente ali o tempo todo. Queria saber onde a gente estava, com quem e o que estava fazendo, que horas voltaria. Não era só uma ou outra, uma ligação casual. Era o tempo todo. Tudo que acontecia com ela tinha que ligar ou mandar mensagem pra ele. Nos momentos mais simples, como quando estávamos só em casa ou passando o tempo juntos, o telefone dele tocava. Sempre ela, sempre perguntando, sempre se inserindo. Teve uma vez, no jantar de família, que ela simplesmente sentou no meu lugar, ao lado do Antônio. Então, a mãe dele comentou, tipo, Flá, esse é o lugar da Lu.
meu nome fictício aqui. Então ela se intitulou Lu. Lu, tá. E a Flávia simplesmente se levantou e não quis mais jantar com a família. Vai-te embora. Meu Tchau. Deus do céu. Tá parecendo a Joana da outra história? Isso! A Igual Flávia e a assim, nível- Joana. Nível de maturidade tá igual. Flávia e Joana a 80 km por hora, ninguém sabe. Pois é, ela foi pro quarto dela e ficou lá, fechada, jantando sozinha. Ficou um clima bem ruim, desconfortável e constrangedor. Ó, um ponto aqui. A gente já consegue ver que não é uma coisa da Lu, que a Lu achou, só ela que achou que era um exagero. Aham. Outras pessoas também deram toque. Só que a Flávia realmente não... Tadinha. Não, falaram pra ela, olha, o que você acha de você ir um pouquinho pro lado, só pro casal poder sentar junto? Aí ela virou o Conde Drácula, entrou no saiu quarto batendo dela. Saindo o pé. Gente, mas quantos anos ela tem? Se falar pra mim que ela tem 40 anos igual a Joana, eu vou cancelar o podcast. Com o tempo, começaram a surgir outras situações. Ela acompanhava tudo o que eu postava no Instagram. Fotos minhas, viagens, roupas, poses. Depois comentava tudo com ele em tom de crítica e reclamação. Dizia que eu estava me exibindo, que não era postura de namorada. E ele me contava, claramente desconfortável, como se também não soubesse o que fazer com aquilo. Peraí, eu não entendi a posição dele. A irmã vinha falar, é sua namorada tá se exibindo. E ele não sabia o que fazer? Então, Antônio, eu sei o que fazer, Antônio. Que tal você sentar com a sua irmã e falar pra ela assim, é o seguinte, eu sou um homem adulto, eu sei tomar minhas decisões, eu preciso que você me respeite como pessoa e respeite a pessoa que eu escolhi para estar comigo. Você consegue fazer isso? Qual é o seu limite, realmente? Eu tenho que ficar entrando em tudo. Gente, e eu confesso que eu sou uma pessoa que eu tomo muito cuidado sobre isso também. É isso, meu irmão tem uma namorada há anos, e eu tomo cuidado do que eu dou pitaco ou não. Confesso que eu dou pouquíssimo, zero. E o pouco que eu dou, ainda penso 3 vezes. Porque Taco não na é vida minha dos vida. E mesmo se eu souber que ele tá fazendo uma coisa errada, tipo, que ele possa se machucar, ao mesmo tempo, tem coisa que ele precisa aprender sozinho. Não Exato. posso colocar ele numa redoma de vidro e achar que vou cuidar pra sempre. Exatamente. Continuando, né? Peraí. Sinceramente, nunca me sentia adequada para estar com o irmão dela, na visão dela. Eram pequenas invasões constantes e um ciúme ridículo. Sempre disfarçado de cuidado, de preocupação, de, entre aspas, amor de irmã. Eu comecei a entender que o problema não era exatamente comigo. O problema era qualquer pessoa que ocupasse um lugar afetivo que, na cabeça dela, sempre pertenceu só a ela. Realmente, o problema é da Flávia, Lu, não é seu. Não leve para isso. Que bom que ela teve essa visão, né? Porque é capaz dela começar a achar que ela... Porque ela colocou ali, eu nunca me achava adequada pra estar ali, né, na visão da Flávia. Mas assim também, Flávia, quem é você? Tipo, eu quero muito agradar você. Eu vou casar com... Vai casar com Flávia? Não vou casar com a Flávia. E assim, você é uma pessoa que eu faço questão de estar dentro do que você gostaria, Flávia? Ou me importa mais o Antônio e eu gostaria que o Antônio acordasse? Ai, desculpa, que me lembrou uma coisa de uma vida passada. O principal problema era que Antônio não se manifestava. Esse é o tal do cagão. Ele meio que respeitava a Flávia como se ela fosse um general. KKK mesmo, porque assim, não tá nem pra dar risada direito disso. Eu me sentia muito refém do humor dela. E como se ela tivesse o poder de decidir o meu relacionamento. Eu cheguei a cobrar ele algumas vezes sobre isso. Tivemos conversas a respeito, mas Antônio sempre foi muito de evitar conflitos. E acabava que ele deixava tudo pra lá. Ai, gente, na boa, sabe o que eu pensei? Não sei se eu posso falar disso aqui. Frouxo. Homem frouxo. Acerta a indignação. Era isso. Faltou que eu ia falar. Homem atitude. frouxo. Não precisa ser grosseiro, Não é mandar, rude. é diferente. não é mandar, É se expressar e falar o que gostaria. Pensando aqui agora. Talvez Flávia sempre foi assim. E aí, mais velha? Então, talvez Antônio tenha crescido com essa coisa meio general, que nem a Lu comentou. E talvez Antônio tenha desenvolvido um receio de falar o que ele pensa, o que ele sente, por causa da reação da Flávia. Isso foi levando pra relação com a Lu também. Ao problema aí surgindo. Tá vendo? Às vezes a Flávia nem percebe como que as ações dela... Traumatizou a criança, talvez. E outra, pensando, né, pra própria Flávia deve ser terrível, porque imagina você viver constantemente tentando controlar a vida de uma outra pessoa. Não, deve ser cansativo mesmo. Não, pelo amor de Deus. Se liberta, moça! Acabamos terminando esse ano. Não foi exatamente por conta da Flávia.
por mais que tenha contribuído para o desgaste. Então, eu finalmente posso contar essa história aqui. Ainda Tadinho. amo meu ex, não vou mentir, mas confesso que fico aliviada de não ter que conviver mais com a Flávia. Ai, gente, pesado, hein? Poxa vida. Esse alívio de não conviver com a cunhada. Sim. Comigo aconteceu o contrário, assim, de terminar o relacionamento, Uhum. ficar feliz que eu terminei o relacionamento, mas ficar triste porque não ia ter mais a sogra. Sim, Entendeu? já aconteceu Acontece. comigo também. E é paciência, né? Porque é estranho também, né? Tipo, se você termina e você ficar indo atrás pra ter esse contato, eu acho que é esquisito. Eu acho que Não dá. não dá. Infelizmente, por mais que a gente goste muito da pessoa, são ciclos que acabaram, sabe? Acho maduro, acho, mas ao mesmo tempo acho desconfortável. Que aconteceu isso comigo, tá? Meu primeiro relacionamento foi incrível, assim, um dos maiores relacionamentos que eu tive. Porém, a gente terminou porque cada um tava em momentos de vida diferentes. Tava indo morar em outra cidade, fazer faculdade. Tá, a gente terminou, mas ele ainda continuou vindo na minha casa. Porque ele era amigo do meu irmão, gostava muito da minha mãe, minha família inteira gostava dele. Só que pra mim era muito desconfortável. Por mais que eu Sim. também gostasse da amizade dele. Porque às vezes, é isso, aí tava começando a me relacionar com outra pessoa. E aí eu não podia comentar, e ele ficava me podando, não podia ser eu. Era estranho, era estranho. Tinha com medo de Sim. magoar ele. Não, é muito esquisito. Não dá. Talvez um tempo depois, não sei. Mas não é saudável, não. Principalmente se for imediatamente, né? O tempo, ele sempre ajuda de alguma forma, né? Uma distanciazinha, alguma coisa assim. O tempo sempre vai ajudar, mas eu acho que tem coisas que são ciclos, não tem como. Tem que seguir em frente. Bom, a gente vai agora pra uma história exclusiva. A presença de Anitta. Deixa eu colocar um adendo. Deixa. Como que será? Será que os ouvintes vão pegar essa referência? Presença de Anitta. Mas será que presença de Anitta foi o quê? Anos 2000 e pouquinho? Comecinho dos 2000? Curiosidade, é de lá que a Anitta Foi? Não trouxe o nome de... sabia. Foi de presença de Anitta? Eu lembro que eu era muito pequena, me sentia pervertida assistindo Presença de Anitta. Sabe o que eu vou fazer, Monique? Agora. Deu a louca no gerente. Eu vou deixar essa história pra todos, da presença de Anitta. E aí, eu vou contar uma história própria minha, então, para o clube exclusivo de apoiadores. Opa! Primeira vez! Opa, que delícia! Eu vou me expor, porque eu acho que, né, tô aqui guardando muitas coisas. Para os Então, vamos fazer exclusivos, vale. É isso. Vamos agora, então, ó, Andrezito. Libera geral, André Gonçalves. Então tudo bem. Libera essa história da presença de Anitta para todos os ouvintes. Então agora, pra vocês, que seria da narração do Cris, tá? Mas ele não está aqui entre nós hoje. Eu vou ler a história Presença de Anitta, enviada por um homem. E aí, quem quiser, tiver interesse aí com o que a Monique tava falando, ó. Presença de Anitta. Vamos ver qual ano que... 2001. Então, né, eu acho que não é tão antigo, vai, 2001, faz aí. 25 anos. 25 anos. Bom, mas eu vou, em minha defesa, quando eu nem podia assistir a presença de Anitta, meus pais não deixavam eu estar dentro da Eu sala. também não, exato, também não. Então. Acho que eu vi sem querer, assim, passando de canal à noite sozinha, não sei. Na reprise, vale a pena ver de novo em 2015, sei lá. Mas, vamos entender a presença de Anitta que aconteceu aqui na história, então, enviada por um homem pra gente aqui no formulário anônimo do Bizarrismos Podcast, o podcast que conta a sua história. Ele começa assim: essa história talvez seja normal ou talvez seja bizarra. Depende do quanto as pessoas estão evoluídas. KKKK. Eu ainda acho meio bizarra, mesmo depois de alguns anos. Eu faço parte de um grupo de amigos que costumava ser gigante. Todo rolê era no mínimo uns 20 do grupo, sem exagerar. Era o pessoal do ensino médio, mais alguns agregados, que foram entrando no caminho. E aí depois fomos todos para a faculdade, cada um ia adicionando um amigo novo ou alguma namorada ou namorado, e assim foi. O nosso grupo tinha até um nome, vou chamar aqui de Trapalhões, kkk. Mas o nome verdadeiro era outro que remetia a isso também. Então, beleza, ele tinha o grupo lá de amigos dele, que era desde a galera do ensino médio, faculdade e tudo mais, e eles se apelidavam ali dos Trapalhões, e sempre saía todo mundo aí no mínimo umas 20 pessoas. Divertido. Então, quem tem 20 amigos hoje em dia, né? Gente, Pelo amor de Deus. Bom, com o passar dos anos, esse nosso grupo, Trapalhões,
já tinha crescido muito. Se 20 era pouco. Se 20, eu falei cedo demais. É, Ele falou, chegamos a fazer churrasco em chácara com papo de 60 pessoas. E depois veio a pandemia e os encontros foram sendo interrompidos e as pessoas foram seguindo outros caminhos, se mudaram de cidade, casaram, coisas assim. Mas os verdadeiros seguiam sempre lá. Uns 15 ou 20 amigos e amigas juntos, desde o ensino médio ou faculdade. Então tá bom. 60 pessoas, realmente. Um dos membros do grupo, vamos chamá-lo de Dedé. Calma, Dedé, calma, Dedé, calma. Aí é um trocadilho com os Trapalhões, né? Que aí também aí eu não acho que não é nem da nossa idade, né? Trapalhões, é que a gente tem 20 anos, né? Mas os Trapalhões é de 74? Que isso aí, já azedou. Mas enfim, os Trapalhões, então quem tiver curiosidade aí pra entender as referências dos nomes que ele vai dar, é o grupo lá do Didi, Mussum, Dedé, Zacarias, enfim. Os Trapalhões, um grupo de comédia aí da televisão brasileira. Um dos membros do grupo, então, que vamos chamá-lo de Dedé, namorava a Anitta, que é o nome fictício. E eles se conheceram em um rolê universitário e começaram a namorar logo que o Dedé entrou na faculdade. A Anitta sempre ia nos encontros dos Trapalhões. Ela virou uma das Trapalhonas, ela era parte do grupo. Sempre Dedé e Anitta juntos. Inclusive, na pandemia, a Anitta foi morar com o Dedé e a família dele, já que os pais dela foram para o interior e ela não queria ficar longe de seu amado. Anitta era muito ciumenta e um pouco, aí ele colocou entre parênteses, muito controladora com o Dedé. É a Flávia, de novo. Você viu que só os controladores nesse episódio, né? É a Joana, Flávia e agora a Anitta. Ela era controladora com o Dedé, então era comum que eles discutissem nessas reuniões do grupo. Sei lá, a cada 10 reuniões, eles brigavam em 7. Mas não era uma briga feia de parar o rolê. Eram aquelas discussõezinhas de canto, assim, e depois cada um ficava de cara feia pra cada lado. Quando sai a galera no rolê, aí tem o casal que fica brigando no canto. sim. Corta a brisa, não façam isso. Por favor. E aí, geralmente, começava a briga, né? Porque o Dedé bebe igual um camelo. E na mesma medida que ele bebe, ele começa a falar alto e gritar sem perceber. E aí a Anitta detestava isso. Aí eles brigavam. E aí, fora isso, o Dedé também acabava fumando um cigarrinho venenoso escondido. E aí a Anitta descobria e sobrava até pra nós. Tá, eu não sei qual que é o venenoso necessariamente, mas que seja. Mas assim, a Anitta não sabia disso, será? Isso aí foi uma surpresa pra Anitta? E de novo, né, Anitta? O Dedé é adulto, Anitta. Deixa o Dedé fazer as coisas que ele gostaria. Se você não concorda, aí é outra coisa. Mas não vai ficar brigando nos cantos, né? Eu acho que o cigarrinho venenoso é ele mesmo. Um cigarrinho de maconha. É ele que tá todo mundo pensando. É. Não é... Bom, Dedé, volta aí pra contar a história. Mas a Anitta não gostava, tá? Ela fez Proerd. E ela falou, ó, chega. Não passarão. Não passarão. E aí, e sobrava até pra eles, tá? Ele falou, sobrava até pra nós. Então a Anitta já saía, ó, todo mundo que estiver fumando aí o venenoso, não estou de acordo. E aí, Dedé e Anitta ficaram noivos. Fizeram um jantar de noivado, estávamos todos lá comemorando, mas aí eventualmente eles terminaram e cancelaram o noivado após 8 ou 9 anos juntos. Eita. Foi um choque para alguns do grupo. Outros até achavam que eles iam voltar, como já tinham feito antes, mas o tempo foi passando e nada. Eis que um dos Trapalhões, que eu vou chamá-lo de Zacarias, começou a ficar meio sumido do grupo, não ia mais nos encontros, não respondia ao WhatsApp, somente se fosse algo muito específico. O Zacarias cresceu especialmente muito próximo do Dedé e de mais um do nosso grupo, já que eles eram do mesmo prédio e iam e voltavam da escola juntos. Alguns meses se passaram e, num dia qualquer, para surpresa de todos, Zacarias e Anitta fizeram um daqueles posts em conjunto no Instagram, anunciando o namoro deles. Tá com pau, Pera. Tá bom. Zacarias é outro, pera. Anitta namorava com o Dedé. Noivou com o Dedé. Noivou com o Dedé. Aí terminaram. Aí depois com o Sim. Zacarias. Aí o Zacarias, que era melhor amigo do Dedé, ele começou a ficar sumido do grupo. Aí ele um dia apareceu no Instagram, fez um post em conjunto com a revelação.
A gente tá ali passando, hein? Gente, chocada. Eu fiquei curiosa. Mas enfim, mas vacilo, hein? Vacilo. Ó, peraí. Pega o talarico, pega o talarico. Ele falou assim, sim, um dos melhores amigos do Dedé começou a namorar a ex-noiva dele. Cabeço! E pra piorar muito, eles não chegaram a conversar sobre isso. Na verdade, eles não conversaram nunca mais na vida. Até hoje. Não, se eu fosse o Dedé, eu não ia chamar o Zacarias. Porque assim, Não, o Zacarias que tinha que ir lá falar. eu também acho. Não, porque é palhaçada aí agora, né? Você faz a revelação e eu tenho que ir atrás ainda pra conversar com você, pra entender o que tá acontecendo. Acho absurdo. Não. Terminar relacionamento de amizade, que nem teve uma briga. Zacarias e Dedé não é que brigaram. Não é que... É. Por causa de uma mulher. Ou ao contrário também, por causa de um relacionamento amoroso. Pra mim, pega muito isso. Foi esquisito. E aí, na época do anúncio, o Dedé ficou puto, saiu do grupo, o Zacarias saiu do grupo, ficou um silêncio absurdo, e geral conversando no privado sem entender de onde Anitta e Zacarias se envolveram desse jeito. Óbvio, tá, gente? Vocês acham que o grupo tá em silêncio, você pode ter certeza que tá todo mundo falando no privado. Sempre acontece isso, e é assim, tá? Não se enganem. E aí, em menos de um ano, a Anitta e o Zacarias foram morar juntos, e hoje ela está grávida. Eita, pô. Eita, pô. Nossa. Ficamos sabendo porque a mãe do Zacarias postou no Instagram e nem foi ele que contou pra gente. O grupo praticamente se desfez, já que o Zacarias e o Dedé não se misturam mais e as pessoas ficam sempre sem saber quem convidar pros eventos. Ainda tem isso, né? Sobrou pra todo mundo. A Anitta excluiu todos os trapalhões de todas as redes sociais. Pode ser que por vergonha da situação, a minha namorada falou que é isso. O Zacarias foi o vacilão, se tivermos que escolher um. Mas o FDP é um dos caras mais carismáticos da história. E geral gosta dele e não queria ter que cortar. Foi uma confusão na época. E hoje o grupo se dividiu em vários pequenos grupinhos. Mas nunca mais foi a mesma coisa. Não sei vocês, mas eu não acho isso normal não, kkk. Pra mim foi bizarro. Eu também acho bizarro, estranho, não. Eu queria muito falar aqui, gente, não, terminou, né? Que aí entra aqui eu coloquei duas questões aqui no final. Questão 1. Será que o talarico é imperdoável, né, o Zacarias, ou a vida continua e o amor pode florescer? Então, assim, não deu certo com o Dedé. Será que o Zacarias não poderia dar uma chance aí pra Anitta e tal? Mas é que eu acho, tem tanta gente no mundo. Não, eu acho que o problema pra mim nem é ser o Zacarias, mas de como foi feito isso, de o Zacarias não ter falado nada, de ninguém entender o que aconteceu, de não ter uma conversa, de não ter uma explicação. Eu realmente acho que a Anitta pode ter se apaixonado por Zacarias? Pode. É que eu não sei o quanto tempo teve, né, entre Zacarias e Dedé, a gente não tem esses mínimos detalhes. É verdade. Talarico, sim. Imperdoável, talvez. Então, acho que se Zacarias tivesse... Ele é carismático. Ou seja, ele sabe lidar com as palavras, sabe lidar com as pessoas. Poderia ser uma situação menos pior se Zacarias tivesse culhão, talvez, de chegar pro amigo e falar, então, amigo, é isso. Porque verdade. eu não acho que Anitta e Dedé terminaram por causa de Zacarias. Não parece que foi isso, né? Também não achei, não. Se não foi por esse motivo, acho que ok. O amor pode florescer. É verdade. Ou a gente já apresenta o Dedé pra Lu, da história anterior, que estão os dois solteiros, pelo visto aí. Exatamente. Podem ser felizes. Mas eu ainda tô torcendo pela Lu e pelo Antônio. Mas é verdade, acho que sim, a amiga tem razão. A forma com que as coisas foram feitas. E aí, recentemente eu comecei a receber, essa é a minha pergunta número 2 sobre essa história aqui, que eu comecei a receber uns vídeos de tipo assim, se se alguém fez uma coisa muito errada comigo e você continua falando com essa pessoa, que tipo de amigo é você, sei lá o quê. E no começo isso me causou uma reflexão, porque eu falei, realmente, né, é verdade, se alguém fere muito um amigo muito próximo meu, como que isso não me fere também, né? Eu comecei a pensar assim, só que depois eu comecei a pensar melhor e eu falei assim, peraí, eu tenho um bando de amigos, adoro vocês todos, que são encrenqueiros, que são pessoas difíceis. E aí, eu penso, caramba, aí todo mundo que brigar com o meu amigo aqui, com o Joãozinho, eu vou ter que tomar as dores? Às vezes, se for uma coisa que sai muito, igual aí, né? O Zacarias tá pegando a ex-namorada, a ex-noiva do Dedé. É uma sacanagem com o Dedé. Eu acho que a forma que ele fez, ele poderia ter conversado e tido o melhor, assim. Mas eu fico pensando, a galera do grupo, querendo ou não, o Zacarias não fez nada pra eles. E aí, eles ficam meio tipo, e aí? Sobre essas dores dos amigos, eu também tenho refletido muito sobre. Que recentemente aconteceu comigo, de uma amiga minha tem um namorado. E aí, a gente tem um grupo, né?
ali de, como eu posso dizer, é um grupo de colegas, tá? Porque a Tá. marca que reuniu, assim, não foi tão natural, mas é um grupo muito legal. Uhum. Essa amiga tem um namorado, e aí no mesmo grupo tem uma outra pessoa, que também é muito legal, que é amiga do namorado dessa minha amiga. Tá. Só que essa minha amiga tem ciúmes dessa outra. Tá. Sem motivo pra mim, aparentemente. Porque realmente Aham. nunca ficaram, nunca nada. São amigos. Aham. Só que aí, essa minha amiga não quer que eu ande com essa outra pessoa. E aí eu fico, amiga, eu não tô na quinta série. Tá bom? Joana, eu não tô na quinta série. É isso aí, Joana. O nome dela é Joana, tô brincando. Mas, aí nesse caso específico, eu não acho que eu tenho que tomar dores de ninguém. Não é que, tipo, se bateram e sei lá o quê. Pra mim, o motivo, ciúmes, que racionalmente pra mim não tem motivo. Eu não vou ficar escolhendo lado nesse caso. Sim. Tem situação e situação. Agora, Sim. se Zacarias tivesse sido, eu ia falar cuzão, mas depende do ponto de vista de cada um, tá? Ele foi meio cuzão. Então, ele foi um cuzão sim. Opa! Mas difícil. ao mesmo tempo, já aconteceu comigo de uma pessoa fazer uma coisa muito grande pra mim, Uhum. que me prejudicou em várias áreas da vida, Aham. e a minha amiga não escolheu um lado. Como Tá. posso dizer? Ela ainda ficou amiga dessa outra pessoa e comigo ao mesmo tempo. Na época, eu entendi super racional de tipo, realmente foi comigo, ela não fez mal pra você, então tudo bem. Só que passaram-se anos e talvez eu não tenha digerido direito e a amizade com ela foi desgastando. Então, a amiga A fez um problema pra mim, a amiga B continuou sendo a amiga das duas. E eu, no começo, aceitei, mas foi desgastando minha amizade com a B, entendeu? Sim. Eu realmente afastei de tudo. Eu falei, não quero olhar na sua cara. Uhum. Porque, realmente, só que nesse caso, foi muito pesado. Que eu não vou entrar em detalhes aqui, acho que daí eu decidi. Tá bom, ok. Mas foi muito pesado mesmo, prejudicar muito. E aí, tudo limites, né? Não, isso é verdade. Por exemplo, já teve pessoas que eu quis me afastar, porque, por exemplo, sou amiga de A e B. Não, A, B e C. Vamos lá, questão do Enem. Exato. E aí eu vou jantar com só B e C. A não vai. E aí eu vejo como B e C falam de A, enquanto A não está lá. E aí, isso já me fez olhar e falar, eu não quero, porque eu sei que quando eu não estiver aqui, provavelmente B e C vão falar assim de mim. Então, não fizeram pra mim que eu saiba, mas eu vi fazendo pro outro e eu não gostei. Só que eu não tava não fiz porque eu tomei dores de A, né? Eu defendi A naquela situação. Mas, não tomei dores de A, mas eu olhei e falei, cara, não é o tipo de amigo ou pessoas que eu quero ter esse contato mais próximo. Não que eu vá, tipo, não fala mais comigo, mas eu dei a minha afastada, assim. E eu vou te falar uma coisa. Vou lançar uma coisa aqui, ó. 35 milhões de ouvintes e Monique Calbi. Entendam que muitas vezes o tempo vai te inocentar. Então, teve situações que eu não falei nada, que alguém fez uma cagada comigo, eu não falei, eu me afastei em silêncio. A pessoa contou a versão dela, a pessoa fez porque geralmente quem sai correndo pra sair, tem que falar com você, deixa eu contar o que aconteceu com você. Geralmente é quem tá errado. Quem tá precisando contar muito a própria versão é que tá errado. Quem tá mais vai seguindo a vida, geralmente, não sei. Mas é a pessoa que tá em paz com o que aconteceu. E já aconteceu, deu só ir embora. Eu não saí, não fui procurar ninguém pra contar minha versão, eu não fui fazer nada. Aí, você vai ver, vai passar 1 ano, 2, vai vir alguém falar, a pessoa fez igualzinho comigo. Aí você vai falar, bom. Menino, dá tempo ao tempo, o famoso. Dá tempo ao tempo. O tempo, ele vai... Não gastem energias. O tempo vai dar um jeito aí de te inocentar. As pessoas vão ver, por mais que na hora pareça que, não, então você pode sair de vilão, você pode ser o quê. Mas, tipo, se você tiver com a intenção boa e verdadeira, fica tranquilo que a verdade vai prevalecer aí em algum momento. É isso que eu consigo dizer, tá? E eu tenho mais a dizer, né? Parar de lançar enigmas, eu vou contar então agora, né, a gente vai encerrar este episódio, né, eu vou contar pra Monique aí uma história, mas você que está escutando o Bizarrismos Geral, vai ficar por aqui, tá? Queria agradecer aí então por você que escutou até aqui, comentem aí sobre as histórias, mandem os comentários aqui na plataforma de áudio que você escuta, o Bizarrismos, mande a sua história. E vou deixar um espacinho aí, Moni, pra você falar em redes e, enfim, o que você quiser falar pra gente encerrar este episódio. Maravilha! Time, obrigada. Sempre mal estar aqui com vocês. Meu Instagram é Monique Calbi.
Sou treinadora, educadora física, treinadora de esporte de combate. E eu, no meio do episódio, eu comentei sobre o projeto de defesa pessoal. E é verdade, tá? Ele existe. E em 2026, esse ano, a gente vai aumentar as aulas. E a gente vai espalhar muito mais sobre as mulheres ter consciência, sobre elas saberem reconhecer os abusos, saber como se defender. Tem uma parte técnica também. Então, quem é de São Paulo, fiquem de olho. Isso, fiquem de olho. E quem tiver a oportunidade de conseguir uma vaguinha na agenda da Monique, aproveitem, porque ela foi minha personal aí. Ela teve que ser à distância, né? Porque eu tô morando em outro país. Mas eu fiz os treinos e mudou a minha percepção de treino, gente. Primordial pra mim. Então, se você tá nessa fase e você tiver a sorte de conseguir uma vaga, conversem com a Monique, que vai fazer total diferença aí pra vocês nos treinos de vocês. Conversem as melhores opções, tá? Temos várias opções. É isso, então. Beijo, time! Beijo, time, e tchau, tchau!